Fala galera, beleza? Professor Wagner Araújo aqui com vocês para mais uma aula. A aula de hoje, juros simples. Então, na aula de hoje, venho trazer para vocês aqui algumas dicas sobre juros simples. Então, se você estiver aqui pela primeira vez, convido você a estar se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo, compartilhando, porque só assim o YouTube consegue entender que esse vídeo é legal e acaba distribuindo ele para outras pessoas. Então, vamos lá, vamos à aula. Então, como eu disse para vocês, nós vamos falar hoje sobre juros simples, tranquilo? Então, presta bem atenção. Chamamos de juros simples aquele que é feito de forma amigável, presta bem atenção nisso, onde valores tomados emprestados ou aplicados ou investidos, a taxa incida apenas sobre o valor inicial, ou seja, o crescimento ele é constante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a taxa de juro ela sempre é incidida no valor inicial, tá? E não no valor atualizado. Ou seja, porque não vai gerando juro sobre juro, né? O juro sempre é gerado em cima do valor inicial, tá? A fórmula que nós vamos utilizar para resolver as questões de juros simples é essa fórmulazinha aqui, ó, bem simples de memorizar, ó. J-CIT sobre 100, tá? J-CIT sobre 100. O que seria esse J aqui? O J é o juro, é quanto a pessoa vai pagar a mais em relação ao que ela tomou emprestado ou vai receber em função do que ela emprestou. O C é o capital inicial, ou seja, o capital que é investido ou emprestado. O I é a taxa, presta bem atenção, esta taxa podendo estar ao mês, ao ano, ao semestre ou etc, tá? Então, a taxa ela está condicionada a um tempo, e esse tempo pode ser qualquer unidade de tempo. E o próprio T, que é o tempo, que pode ser em meses, em dias, em anos, em décadas, em semestre, em milênios, tá certo? Não importa qual seja o tipo de tempo, tá? Agora, uma outra coisa importante que nós vamos falar aqui é sobre o montante. Essa palavrazinha aqui, né, que aparece bastante para a gente. O que é o montante? O montante nada mais é do que a soma entre o capital e o juro. Então, quando a questão te pergunta qual foi o montante, ela está te perguntando quanto que a pessoa pagou no total, quanto que custou no total aquele tipo de imóvel. Uma observação importante para a gente aqui é a seguinte, essa observação aqui, ó. O tempo da taxa, presta bem atenção nisso, o tempo da taxa tem que combinar com o tempo do tempo. Essa frasezinha, ela fica meio estranha de se ler, né? O tempo da caixa tem que combinar com o tempo do tempo. Isso quer dizer que o tempo e o tempo da taxa tem que estar na mesma unidade de tempo. Então, para isso, eu trouxe para vocês aqui dois exemplos, tá? De exercícios sobre esses assuntos. Futuramente eu vou trazer no próximo vídeo para vocês questões de concurso que envolvem juros simples, mas hoje nós vamos aprender aqui como aplicar os juros simples. João pegou emprestado com seu pai a quantia de R$10.000 a juros simples. Percebe? Pegou com seu pai. Já dispensaria dizer que é juros simples, porque se ele pegou com o pai, tecnicamente isso não é uma transação comercial bancária ou algum tipo de investimento alto, né? Isso aqui é uma situação amigável, é um trato amigável. Então, isso já nos faz entender que seria um juros simples, mas mesmo assim, a questão nos diz que seria juros simples. Para pagar após um ano a uma taxa de 15% ao mês. Qual foi o juro e qual foi o montante? Então, a gente destacando aqui cada coisa aqui, nós temos que esse 10.000 que está aqui, ele é exatamente o capital. Para pagar após um ano, esse um ano aqui se refere ao tempo. A uma taxa de 15% ao mês, isso aqui se refere à taxa, que é o I. E ele pergunta qual foi o juro, que é o J, e qual foi o montante, que é o M. Beleza? Então, coletando os dados aqui, nós temos o capital, que foi 10.000. Nós temos o tempo,
que foi 1 ano. Nós temos a taxa, que foi 15% ao mês. E ele quer saber qual é o juro e qual é o montante. São as perguntas que eles fazem. Só que nós temos aqui uma situação importante que eu falei lá no começo. O tempo do tempo tem que estar combinando com o tempo da taxa. Então, nós temos o tempo aqui em anos e nós temos a taxa em meses. Então, a gente tem que converter, é sempre bizu converter o tempo, é mais fácil, tá? Então, esse 1 ano que está aqui, a gente pode escrever ele como 12 meses. Agora sim, o tempo do tempo está combinando com o tempo da taxa. Então, agora eu posso aplicar a fórmula para encontrar o juro, JCIT sobre 100. Então, aqui vai ficar, o capital é 10.000, a taxa foi 15, beleza? E o tempo foi 12, que foi os 12 meses. Tudo isso aqui dividido por 100. Corto esse zero com esse zero com esse zero. Sobrou 12 vezes 15 vezes 100. 12 vezes 15, 180, vezes 100, eu acrescento aqui 2 zeros. Então, o juro que vai ser obtido com essa transação de empréstimo aí vão ser iguais a 18.000. Então, R$18.000 é o juro. Agora, qual seria o montante? O montante é sempre igual o capital mais o juro. Então, nós temos que o capital aqui foi 10.000, o juro foi 18.000. Então, nós temos aqui que o montante vai ser igual 10.000 com 18.000, R$28.000. Agora, nós vamos para o nosso segundo exemplo. Ao comprar uma casa, Dona Terezinha viu que seu contrato, que sobre o valor inicial seria excedido uma taxa de 0,9% ao mês, a juros simples, por um período de 300 meses, sabendo que, inicialmente, esta casa custava R$100.000, qual será o juro gerado neste período e qual será o valor total da dívida. Beleza? Então, qual será o juro gerado? Ele se refere ao juro, já como o nome já diz. E qual será o valor total da dívida? Essa pergunta que se refere a qual foi o montante. Então, para resolver aqui, simples, vamos coletar os dados aqui. O capital foi 100.000. A taxa, que é o I, foi igual a 0,9 ao mês, que a gente chama aqui de AM, que é ao mês, por um período de 300 meses. O tempo é 300, ah lá, já está combinando o tempo da taxa com o tempo do tempo. Ele quer saber o juro e quer saber qual é o montante. Então, simples, para saber o juro, basta fazer JCIT sobre 100. Então, aqui eu tenho que o juro é igual ao capital, que é 100.000, vezes a taxa, que é 0,9, beleza? Vezes 300, que é o tempo. Tudo isso aqui sobre 100. Então, já posso cancelar esses 2 zeros com esses 2 zeros aqui, certo? Então, multiplicando 100.000 vezes 0,9 vai dar 90.000 vezes 3, que é igual a 270.000. Beleza? Então, o montante vai ser igual de R$370.000. Então, galera, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Se você chegou até aqui, peço mais uma vez, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva, mande para os amigos, porque só assim o YouTube vai conseguir entender que esse vídeo é legal e vai mandar para outras pessoas. Valeu? Grande abraço do professor Wagner e até o próximo vídeo.